Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Saudamos carinhosamente a todos, desejando que este nosso encontro possa preencher ainda mais de alegria, de paz a nossa tarde. Como são valorosos os momentos oferecidos por Deus para o nosso alimento espiritual. Procuramos desta forma centralizar os nossos pensamentos em Jesus. Ele que é o nosso caminho permanente para o encontro do amor. Agradecemos, Senhor, este presente de dádivas celestiais para iluminar o nosso entendimento e possibilitar a compreensão ainda maior das lições do Evangelho que iremos receber. Somos gratos à companhia dos benfeitores celestiais, do amparo que eles irão nos oferecer, e sabemos que durante o Evangelho vamos ter fluidificada a nossa água, e lá dos laboratórios divinos estará recaindo sobre todos nós energias fortalecedoras de que necessitamos. Pedimos então ao Antônio Carlos para dar a continuidade da tarefa da tarde. Queridos irmãos, queridas irmãs, roguemos ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo por excelência, que nos guarde, nos abençoe e nos dê a sua paz. Vamos relaxar, fechar levemente nossos olhos, deixando o mundo de fora, longe de nossa mente. E nesse relaxamento, espírito elevado, com Jesus a nos iluminar, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos relatar uma das mais belas passagens
entre tantas e tantas outras, difícil escolher, a cura do servo do centurião. Jesus, com seu poder magnético, realizou grandes prodígios, muitas curas. Nos 4 evangelhos são relatados cerca de 38 desses prodígios. Só que João diz que foram muito mais além desses. Chega a dizer que se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem todo mundo poderia conter o que se escrevesse. Está no capítulo 21, versículo 25. Voltemos ao passado, nos tempos de Jesus, há mais de 2000 anos. O Império Romano vigorava. Na época, o imperador era Otaviano. E Jesus, depois de passar por Nazaré, concentrou-se, estabeleceu o seu messianato na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, que ficava às margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, devido à sua grande extensão, não longe da foz do Rio Jordão. E ali então, estabelecido, muitas foram suas pregações, seus prodígios, curas, e ficava muitas vezes na casa de Pedro, onde eles se reuniam. Aliás, foi ali que surgiu o culto do Evangelho. Como é descrito no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, psicografia do nosso venerando Chico Xavier. E assim então, essa cidade, embora muito pequena, um povo simples que vivia basicamente do cultivo do trigo, da produção do azeite, também ali pescava-se, claro, às margens daquele grande mar. E ali, às margens desse lago, foi que Jesus então chamou seus primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João. E assim, dando sequência à sua jornada, Jesus levou adiante as suas curas, os seus prodígios. Como disse, essa pequena cidade, embora pequena, ela era um ponto estratégico para o Império Romano, porque ali havia uma alfândega. E essa alfândega, coordenada por um centurião de nome Marcos Lúcius. E esse centurião, ele tinha algo de especial, diferente dos demais militares. Ele era um homem culto e propenso à poesia. Ele gostava muito de escrever e tinha a pretensão de ser um grande poeta. Como seus versos não atingiam o ápice como ele gostaria para ser um grande poeta, ele adquiriu um poeta helênico para auxiliá-lo. Só que não lograram êxito. Apesar da afeição que ele tinha por esse servo, tinha-o como um filho, e esse servo, por sua vez, o tinha como um pai, não conseguiram tal efeito. E assim, então, esse servo, por não conseguir ajudar o seu amado patrão, ele adoeceu, chegando mesmo a ficar paralisado numa cama, prestes à morte. Vendo que ele piorava cada vez mais na sua saúde, ele aturdido, ele vai em busca de todos os recursos e acaba sabendo que pela região, por ali, havia um homem especial, que estava realizando grandes prodígios. E ele pensou então, deixando os seus deuses de lado, e foi em busca do Rabi. E consta no Evangelho a seguinte passagem: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião, e que lhe disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo terrivelmente. E Jesus então lhe disse: eu irei curá-lo. Mas, para a surpresa de Jesus, ele respondeu: Jesus, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dá-me uma palavra e o meu servo será curado. Eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob minhas ordens. Digo a um, vai ali, ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso,
ficou maravilhado e disse: em verdade vos digo, nem Israel vi tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Esta passagem está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13, e em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O magnetismo de Jesus atuando nessa cura. Jesus, quando praticava as suas curas, ele não examinava os doentes, não fazia nenhuma anamnese. Ele percebia no campo vibratório daquele doente, daquela criatura que estava desesperada, que estava possuída, como diziam, estava envolvida por obsessores. Ele fazia a leitura desse campo magnético. E dessa maneira, então, atuando magneticamente, aliado à fé da criatura que o procurava, efetuava as suas curas. Esse magnetismo, sabemos através do Espiritismo, que ele modifica, ele é capaz de modificar o fluido universal, mas a força, a vontade, o magnetismo da fé e da vontade leva então à cura das criaturas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Remove Montanhas, nós temos no item 5, o poder da fé se demonstra de forma direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E assim, então, a importância da fé. A fé, aquela que modifica realmente o nosso estado de espírito, nos eleva e nos fortalece junto com nossa vontade, em busca daqueles objetivos, daquilo que pedimos ao Pai, a Jesus, que se modifique em nossas vidas. Essa fé é tão importante que Jesus disse que em certa ocasião para os seus apóstolos: se não curaste, foi porque não tiveste fé. E assim é. E tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Jesus nos assegura isso. Então vejam, queridos irmãos, que Jesus, maravilhado, então, diante daquela fé que tinha aquele centurião, ele percebendo isso, aquela fé que o amparava, ele ficou alegre, ele ficou cheio de alegria. E essa fé do centurião, aliado então ao magnetismo de Jesus, emulando-se com esse magnetismo, direcionou-se àquele seu servo, e aí então veio a cura. Muitas são então as influências magnéticas às quais nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. Muitas pessoas exercem então uma influência, pode ser positiva ou negativa. Nós temos aquelas pessoas que quando se aproximam, nós já sentimos ali uma vibração boa, que nos eleva, nos ajuda, ao contrário de outras que por sua vez, negativas, estão sempre reclamando. Essas trazem então consigo, certamente, vibrações que elas atraem, espíritos negativos que estão ao redor. Daí a importância de não darmos muita atenção a comunicações de pessoas assim. Nos meios de comunicação, estamos passando uma fase difícil, é verdade, mas não ficarmos apegados a notícias ruins, o dia todo ouvindo informações que nos colocam abaixo. Então, procurar sim elevar nosso pensamento, dar aquela nossa paradinha quando percebemos que estamos decaindo, e assim então procurar na prece nos elevar. Esse campo vibratório, que é tão importante, que está ao nosso redor, nós só temos essa possibilidade de melhorar. Fé, oração. Os dois aliados vão sempre nos trazer então a possibilidade de melhorarmos o nosso espírito e enfrentarmos as situações da vida com mais vontade, mais elevação. E o importante, a cura real, aquela verdadeira cura que nós devemos procurar, nem sempre aquela que nós acreditamos que nós estamos pedindo, mas aquela que nós realmente precisamos.
Muitas são aquelas pessoas que, por exemplo, se dirigem às casas espíritas e querem a cura, querem melhorar suas vidas sem qualquer esforço. Vão lá, tomam um passe, assistem uma palestra e voltam para casa e voltam a ter uma vida que tem no seu dia a dia sem que haja qualquer modificação na sua maneira de agir, de pensar. O importante é sim a nossa renovação íntima e procurarmos sempre, além da renovação íntima, o aprimoramento dos conhecimentos das leis de Deus, as leis que regem o nosso universo. E nós obtemos isso pela leitura dos livros espíritas, do Evangelho de Jesus, que sempre nos dá uma base especial. E essa cura que buscamos às vezes, não só no campo espiritual, material, né, nos objetivos da nossa vida, enfim, ela vem com o tempo. Com o tempo, com a nossa paciência, com a nossa resignação, ela vai. Cedo ou tarde, ela vem em nossa direção. E lembrarmos da nossa máxima espírita, aquela que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para modificar, para domar suas inclinações más. Enfim, e essa busca que deve ser constante e diária em nossas vidas, sempre procurando elevar o nosso espírito na confiança e na fé em Jesus. Há uma passagem de Chico Xavier que eu gosto de relatar. Chico Xavier, na sua infância, com seus 5 anos, ele foi adotado por uma parente da família, e essa criatura, ela tinha sérios problemas espirituais. E ela judiava, não dava alimentação para o Chico, o maltratava, a ponto de pegar um garfo e lhe machucar a barriga. E numa dessas ocasiões, Chico, chorando, muito triste, foi ao seu cantinho, ao seu esconderijo, e ali então ele começou a rezar, a orar, e a sua mãezinha apareceu. Chico, por que você está chorando? Mas mãe, você não vê que eu apanho, eu estou sem comer há 3 dias. E ela disse, Chico, tenha paciência, continue a rezar, filhinho, que tudo se resolve. E desapareceu. Chico, obedecendo a mãezinha querida, continuou com sua prece. Não demorou muito, veio um cão da rua trazendo um grande fruto de jatobá em sua boca. Chegou perto do Chico, largou ali no chão e foi embora. E o Chico, pegando aquele fruto enorme, a sua mãezinha que aparece e lhe diz, Chico, você tem aí um ótimo alimento. Quebre, tire do seu interior o fruto que ali está, misture na água e você terá uma ótima refeição. E assim ele fez. Então a ajuda, quando temos fé, ela nos surpreende. Às vezes vem da forma menos esperada possível. Irmãos, acreditem, Deus, Jesus, estão sempre conosco. Quando apelamos para Ele, a ajuda vem. Tenhamos fé. Afinal, foi Ele que nos disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos irmãos, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai e ao Mestre Jesus, rogando que nos envolva com sua luz de paz, de amor e de proteção, atentando para os espíritos sofredores que necessitam também de suas preces, rogando ao Pai e ao Mestre Jesus por esse momento difícil que nós estamos passando, que nos dê forças, resignação e a plena confiança de que isto também vai passar. Roguemos a eles que também envolvam o nosso planeta com essa luz maravilhosa, essa luz purificadora de vibrações que possam afastar de nosso planeta essas dores, esses sofrimentos, esses miasmas, essas vibrações negativas que estão sendo
implementadas por esse vírus terrível. Que os homens consigam em breve tempo encontrar uma solução que venha a salvar vidas e a prevenir essa doença. Roguemos também que envolvam todas as equipes médicas, trabalhadores incansáveis, amorosos, que estão mitigando o sofrimento daqueles que estão nos hospitais, procurando a todo custo salvar as vidas. Que todos esses profissionais, médicos, enfermeiros, paramédicos, assistentes, desde o porteiro, a faxineira, os mais simples e humildes cargos, todos aqueles que estão lutando e trabalhando em prol da humanidade, sejam todos envolvidos por essas vibrações protetoras em benefício dessas criaturas. Que os nossos irmãos que se encontram desesperados, necessitados do seu alimento, daquilo que eles precisam para a sua sobrevivência, pela falta do trabalho, da sua renda, que sejam também atendidos, que possam encontrar uma solução o mais breve possível para tirá-los da situação de penúria. Os irmãos que se encontram abandonados pelas ruas, que também possam ser socorridos plenamente nas necessidades materiais, espirituais e morais. Enfim, que possamos, de alguma forma, cada um de nós, contribuir para o bem de nosso planeta, dos nossos irmãos, da sociedade em que estamos vivendo, seja por um auxílio material, pela nossa prestação de um serviço, pelas nossas preces, aumentando e valorizando essas vibrações, rogando também pelos nossos dirigentes, que tenham paz em seus corações, que procurem mais do que nunca nesse momento, em vosso nome, buscar a união de esforços, de pensamentos, em benefício daquele povo que dirigem, e assim buscando a paz universal, a paz que o nosso planeta necessita. Sabemos que o Mestre Jesus, o nosso dirigente espiritual, o governador divino de nosso planeta, possa nos fortalecer hoje e sempre, que Ele permaneça conosco, em nossos corações, em nossas mentes. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, queridos irmãos. Que assim seja. Somos muito gratos a todos, a Deus, Jesus, a espiritualidade superior, quando pedimos a permissão para que as nossas atividades de hoje sejam encerradas. Muita luz e muita paz no coração de todos.